Imagine o seguinte cenário. Eu lhe entrego uma pequena pílula branca. Eu digo a você que é um composto anabólico de última geração, um esteroide sintético projetado para aumentar drasticamente sua força e potência muscular. É inerte. É, na verdade, uma pílula de açúcar, mas você não sabe disso. Você a toma, vai para a academia e de repente o peso que antes era seu limite agora sobe com uma facilidade desconcertante. Você adiciona mais peso à barra. E mais. E consegue levantar. Agora, imagine outro cenário. Você está se preparando para uma maratona. Eu lhe ofereço uma bebida esportiva de cor vibrante, em uma embalagem de alta tecnologia. Eu explico que sua fórmula contém uma matriz de carboidratos de rápida absorção, projetada para manter seus níveis de glicogênio muscular no pico por horas. A bebida, na verdade, não contém calorias. É apenas água, corante e um pouco de sabor. Mas você acredita. Você corre. E corre mais longe, mais rápido, com uma sensação de energia que desafia a fadiga que deveria estar se instalando em seus músculos. Isso não é um truque de mágica. Não é uma anedota de autoajuda. É o efeito placebo, um dos fenômenos mais profundos, misteriosos e poderosos da medicina, da neurociência e da ciência do esporte. Como a mera crença de que algo vai funcionar pode produzir resultados fisiológicos reais, concretos e mensuráveis. Como um pensamento, uma expectativa pode se traduzir em newtons de força ou em minutos a menos no seu tempo de corrida. Por décadas, o placebo foi tratado como um ruído estatístico, uma inconveniência a ser eliminada em ensaios clínicos. O grupo placebo era simplesmente a linha de base contra a qual o medicamento real era medido. Mas essa visão está mudando drasticamente. Estamos começando a perceber que o placebo não é a ausência de um efeito. Pelo contrário, é a presença de um efeito incrivelmente potente, gerado internamente. É a prova de que a mente e o corpo não são duas entidades separadas, mas um sistema integrado e profundamente interconectado. Neste roteiro, vamos mergulhar nas profundezas da neurociência e da fisiologia para desvendar o paradoxo do placebo. Vamos explorar como a crença não apenas muda sua percepção, mas altera fundamentalmente sua bioquímica, sua função neural e até mesmo sua expressão hormonal. O efeito placebo não é tudo na sua cabeça, no sentido de ser imaginário ou falso. É tudo na sua cabeça, no sentido de que se origina no cérebro, o centro de comando do nosso corpo, e a partir daí desencadeia uma cascata de mudanças reais e tangíveis. A crença e a expectativa são os gatilhos, e o que eles desencadeiam é uma sinfonia neuroquímica de uma complexidade impressionante. Para entender o placebo, precisamos primeiro abandonar a ideia de que nosso corpo é um sistema passivo, que apenas reage a estímulos externos. Nosso cérebro possui sua própria farmácia interna, capaz de produzir uma vasta gama de substâncias químicas que modulam tudo desde o nosso humor até a nossa percepção da dor. Uma das classes mais importantes desses compostos são os opioides endógenos. Você provavelmente já ouviu falar deles. Endorfinas, encefalinas, dinorfinas. São os analgésicos naturais do nosso corpo. Quando você se machuca, o cérebro libera essas moléculas para atenuar o sinal de dor, permitindo que você continue funcionando. Elas são quimicamente semelhantes à morfina e agem nos mesmos receptores no cérebro e no sistema nervoso. É aqui que o placebo começa a revelar seus segredos. A expectativa de alívio da dor é um dos gatilhos mais potentes para a liberação de endorfinas. Quando um paciente acredita que está recebendo um analgésico poderoso, seu cérebro, antecipando o alívio, libera as suas próprias endorfinas. O resultado? Alívio real da dor. A prova mais elegante desse mecanismo vem de estudos que usam um medicamento chamado naloxona. A naloxona é um antagonista dos receptores opioides, o que significa que ela se liga a esses receptores e os bloqueia, impedindo que as endorfinas ou a morfina exerçam seu efeito. Em experimentos fascinantes, pesquisadores primeiro estabelecem um forte efeito placebo para alívio da dor em um grupo de voluntários, e em seguida, sem que eles saibam, administram naloxona. O que acontece? O efeito placebo desaparece completamente. A dor retorna.
Isso é uma prova irrefutável de que o efeito placebo neste contexto é mediado bioquimicamente pelo sistema opioide endógeno. Não é sugestão, é fisiologia. Agora, vamos transportar esse conceito para a academia ou para a pista de corrida. O exercício intenso é inerentemente desconfortável. Ele causa dor muscular, queimação metabólica e uma sensação geral de esforço. Essa percepção de esforço é um dos principais fatores limitantes do desempenho. É o seu cérebro dizendo: isso é difícil, talvez seja a hora de parar. Mas e se você acreditasse que tomou algo que torna o exercício mais fácil? Um suplemento que reduz a dor ou a fadiga? Sua expectativa de um esforço menor pode levar seu cérebro a liberar endorfinas preventivamente. Essas endorfinas atuam em áreas cerebrais como o córtex cingulado anterior e a ínsula, que processam os aspectos emocionais e sensoriais da dor e do esforço. O resultado é uma menor percepção de esforço, ou RPE. O exercício não se torna objetivamente mais fácil, mas parece mais fácil. E no mundo da performance, a percepção é, em grande parte, a realidade. Essa redução na dor e no desconforto permite que você se esforce mais, que faça mais uma repetição, que corra mais 1 quilômetro. Você consegue ir além do seu limite percebido porque sua própria mente, através da bioquímica, moveu esse limite para mais longe. Se as endorfinas são sobre suportar o desconforto, a dopamina é sobre a busca pela recompensa. A dopamina é frequentemente chamada de a molécula do prazer, mas isso é uma simplificação excessiva. Mais precisamente, a dopamina está ligada à motivação, ao foco e à antecipação da recompensa. É o neurotransmissor que nos impulsiona a agir, a buscar coisas que nosso cérebro prevê que serão gratificantes. O sistema dopaminérgico, com origem em áreas como a área tegmental ventral, VTA, e a substância negra, projeta-se para regiões como o núcleo accumbens, o centro de recompensa, e o córtex pré-frontal, o centro de planejamento e tomada de decisão. O efeito placebo explora esse sistema de forma magistral. A expectativa de uma recompensa, seja um melhor desempenho, a quebra de um recorde pessoal ou a aprovação de um treinador, é um gatilho poderoso para a liberação de dopamina. Quando você acredita que a pílula de açúcar é um esteroide, seu cérebro não está apenas antecipando menos dor, ele está antecipando o sucesso, ele está antecipando a recompensa de levantar mais peso. Essa antecipação, por si só, inunda seu cérebro com dopamina. Quais são os efeitos práticos disso? Primeiro, um aumento na motivação e no foco. A dopamina no córtex pré-frontal aprimora a função executiva, permitindo que você se concentre intensamente na tarefa em questão, ignorando distrações. Você se sente mais ligado, mais determinado. Segundo, e talvez mais crucial para o desempenho atlético, a dopamina desempenha um papel fundamental no aprendizado e na execução motora. As vias dopaminérgicas que se projetam para os gânglios da base são essenciais para iniciar e suavizar os movimentos. Acreditar que você tomou um suplemento que melhora o desempenho pode, através da via da dopamina, otimizar os padrões de recrutamento motor. Seu cérebro pode se tornar mais eficiente em enviar os sinais elétricos para os músculos, recrutando as fibras musculares na sequência e na intensidade corretas para uma produção de força máxima. Não é que seus músculos ficaram magicamente mais fortes, é que seu sistema nervoso se tornou melhor em usá-los. Os estudos de neuroimagem usando ressonância magnética funcional, ou fMRI, confirmam isso. Quando as pessoas recebem um placebo e acreditam que ele melhorará seu desempenho em uma tarefa motora, os pesquisadores observam um aumento de atividade em áreas do circuito de recompensa, como o núcleo accumbens, e em áreas motoras como o córtex motor primário e o cerebelo. A crença está, literalmente, reconfigurando a atividade cerebral em tempo real para produzir um resultado melhor. A expectativa de sucesso se torna uma profecia autorrealizável, escrita na linguagem dos potenciais de ação e da liberação de neurotransmissores. O alcance do efeito placebo não se limita aos neurotransmissores de ação rápida, como endorfinas e dopamina. A crença pode penetrar mais fundo em nossa fisiologia, influenciando o sistema endócrino,
a rede de glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos de ação mais lenta, mas com efeitos mais duradouros e sistêmicos. Um dos estudos mais citados e dramáticos nesta área foi conduzido com levantadores de peso experientes. Os pesquisadores disseram a um grupo de atletas que eles estariam recebendo um potente esteroide anabolizante ao longo de várias semanas de treinamento. Na realidade, eles receberam um placebo. Os resultados foram assombrosos. Os levantadores que acreditavam estar tomando esteroides mostraram aumentos significativamente maiores em sua força máxima, em exercícios como o supino e o agachamento, do que o grupo de controle que treinou da mesma forma, mas não recebeu o placebo. A crença, por si só, produziu ganhos de força que se aproximavam do que se poderia esperar de esteroides de baixa dose. Como isso é possível? A explicação provavelmente reside na modulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, e do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, HPG. O eixo HPA regula nossa resposta ao estresse, principalmente através da liberação de cortisol. O estresse crônico e o excesso de treinamento podem levar a níveis elevados de cortisol, que é um hormônio catabólico. Ele quebra o tecido muscular. A crença de que você tem uma vantagem farmacológica pode reduzir a ansiedade de desempenho e o estresse percebido do treinamento. Essa mudança psicológica pode levar a uma resposta de cortisol atenuada, criando um ambiente hormonal mais anabólico, mais propício à recuperação e ao crescimento muscular. Além disso, a psicologia do atleta muda. A crença de que se está melhorado pode aumentar a confiança, a agressividade no treino e a disposição para treinar com mais intensidade e volume. Esse aumento na intensidade do treinamento, por si só, é um estímulo poderoso para a adaptação. O placebo não age no vácuo, ele age capacitando o atleta a treinar mais duro e a se recuperar melhor, criando um ciclo de feedback positivo. A crença pode literalmente reconfigurar a forma como seu cérebro processa a informação e comanda o corpo. A expectativa de um resultado positivo pode fortalecer as conexões sinápticas nas vias motoras relevantes, um processo conhecido como potenciação de longo prazo. É como se a crença estivesse pavimentando uma autoestrada neural para o sucesso, tornando a execução do movimento mais rápida, mais forte e mais automática. O placebo não é apenas um interruptor que liga e desliga sistemas químicos. É um escultor que pode remodelar a própria estrutura e função do cérebro ao longo do tempo. Nenhuma discussão sobre o placebo estaria completa sem abordar seu irmão gêmeo sombrio, o nocebo. Se o placebo é a prova do poder da crença positiva, o nocebo é o testemunho aterrorizante do poder da crença negativa. A palavra nocebo vem do latim e significa eu prejudicarei. E é exatamente isso que ele faz. Se você acredita que algo vai prejudicá-lo, é muito provável que o faça, mesmo que esse algo seja completamente inerte. Se um médico lhe entrega uma pílula de açúcar e diz que um dos efeitos colaterais comuns é a dor de cabeça, uma porcentagem significativa de pessoas desenvolverá uma dor de cabeça real e mensurável. O mecanismo é o espelho do placebo. Em vez de ativar os sistemas de recompensa e analgesia, a expectativa negativa ativa os sistemas de ansiedade e ameaça do cérebro. É um mecanismo de sobrevivência que deu errado no contexto moderno. No esporte, o efeito nocebo é onipresente e devastador. Dizer a um atleta que ele está desidratado, mesmo que seus níveis de fluidos estejam perfeitamente normais, pode levar a uma queda real e imediata no desempenho. A crença na desidratação pode aumentar a percepção de esforço, a frequência cardíaca e a temperatura corporal, simplesmente porque o cérebro espera que isso aconteça. Um treinador que constantemente critica um atleta, dizendo que ele não tem talento ou que vai falhar sob pressão, está administrando uma poderosa dose de nocebo. A expectativa de fracasso do atleta pode se tornar uma profecia autorrealizável, prejudicando a coordenação motora, aumentando a tensão muscular e minando a confiança. O poder da crença, como vemos, é uma faca de dois gumes. Ele pode construir montanhas ou cavar abismos. Então, se a crença é tão poderosa, como a criamos e a sustentamos?
O efeito placebo não surge do nada. Ele é construído sobre uma base de contexto, ritual e condicionamento. Pense em todos os elementos que cercam a tomada de um medicamento ou suplemento. A embalagem de um suplemento pré-treino, com cores vibrantes e nomes agressivos como aniquilador ou fúria. A autoridade de um treinador ou de um cientista do esporte que recomenda um determinado protocolo. A cor de uma bebida esportiva. Estudos mostram que bebidas vermelhas são frequentemente percebidas como mais estimulantes do que bebidas azuis. O próprio ato de misturar um pó, de seguir um ritual pré-treino específico, tudo isso são pistas, são âncoras contextuais que sinalizam ao seu cérebro algo poderoso está prestes a acontecer. Esses rituais funcionam através de um processo de condicionamento clássico semelhante aos cães de Pavlov. Se, no passado, você tomou um pré-treino que continha cafeína, um estímulo real, e teve um ótimo treino, seu cérebro começa a associar o ritual de tomar o pré-treino, o sabor, o cheiro, a coqueteleira, com o efeito de aumento de energia. Com o tempo, o próprio ritual pode começar a desencadear uma resposta fisiológica semelhante, uma liberação de dopamina e adrenalina, mesmo que o suplemento que você está tomando agora seja inerte. O ritual se tornou um estímulo condicionado. É por isso que o efeito placebo não é sobre enganar as pessoas, é sobre entender a imensa importância da psicologia e do ambiente na performance humana. As palavras de incentivo de um treinador não são apenas palavras vazias, são ferramentas neurobiológicas que podem modular a liberação de dopamina e reduzir a percepção de esforço. O uniforme de uma equipe, o ambiente de um estádio lotado, a música que você ouve antes de uma prova, todos esses elementos contribuem para a arquitetura da crença. Eles criam um estado de expectativa que pode desbloquear o potencial fisiológico. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo paradoxo do placebo. O que descobrimos é que a linha que separa nossa mente de nosso corpo, nossa psicologia de nossa fisiologia, é muito mais tênue e permeável do que imaginamos. O placebo não é uma falha no sistema, é uma característica fundamental de como nosso cérebro opera. Ele revela que somos máquinas bioquímicas, sim, mas somos máquinas que interpretam a realidade através do filtro da crença. E essa interpretação tem o poder de reescrever nossa própria fisiologia. Vimos como a expectativa pode acionar a farmácia interna do cérebro, liberando endorfinas para diminuir a dor e o esforço. Vimos como a antecipação da recompensa inunda o cérebro com dopamina, aumentando a motivação, o foco e a eficiência motora. Exploramos como a crença pode influenciar nosso equilíbrio hormonal e até mesmo como o seu lado sombrio, o nocebo, pode sabotar nosso desempenho através do medo e da ansiedade. O placebo nos ensina que a narrativa que contamos a nós mesmos sobre nossas capacidades, sobre os limites do nosso corpo, não é apenas uma história, é uma instrução. É um comando enviado ao nosso sistema nervoso e endócrino. Pode se tornar uma profecia autorrealizável.